Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, amigos de outras casas, de outras denominações, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E dando continuidade a esses estudos que estamos fazendo sobre a nossa apostila de orientação mediúnica, hoje nós vamos entrar na aula 7, onde nós vamos falar um pouco sobre o estado em que se encontram os espíritos encarnados e desencarnados. Então, dentro da aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre a lei de causa e efeito, a justiça divina, né, e os seus mecanismos, e também vamos ver um pouco justamente do estado do espírito encarnado e do estado do espírito desencarnado. É um pouco disso que a gente vai ver na aula de hoje. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco e que todos possamos ser gratos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e desde então a gente já vai procurando entrar na presença dos mentores, do nosso mentor individual, do mentor desse curso, dos mentores desse curso, na verdade, né, pedindo a ajuda, o amparo, a presença deles, para que eles possam derramar as suas bênçãos, as suas luzes, suas boas energias, os seus bons recursos, que eles possam estar sobre nós, nos ajudando nessa aula, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que a gente possa absorver da melhor maneira possível todos esses ensinamentos que vão ser passados para nós hoje e colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado, Pai, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e jamais deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vós é o teu reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. E antes de entrarmos diretamente já na aula, como a gente sempre faz, a gente abre, né, o Evangelho pedindo um conselho, uma lição, alguma coisa que os mentores queiram passar para nós também na aula de hoje, e muitas vezes tem muito a ver com a aula, né, a mensagem que os mentores nos trazem tem muito a ver com a aula, com aquilo que a gente vai ver, né, no estudo de hoje. Então a gente vai pegar aqui o Evangelho, e vamos abrir na lição onde os mentores achem que seja melhor para nós no dia de hoje. Vamos lá. E caiu para nós o capítulo 17 do Evangelho. Sejam perfeitos. E aí, a passagem, né, do nosso Mestre Jesus, que abre esse Evangelho, fala... conta que ele chegou aos seus discípulos e às pessoas que estavam à sua volta e disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim, serão filhos de seu Pai que estás no céu e faz nascer o sol sobre bons e maus e faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensam terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. E só para a gente completar essa passagem de Jesus, a passagem que caiu para nós fala um pouco sobre um homem de bem. Então, vou ler alguns trechos dessa passagem, dar uma resumida, para a gente entender o que é espiritualidade, o que seria para a espiritualidade esse homem de bem. E aí eles começam dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. Questione sua consciência se fez todo o bem que podia, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem sua permissão e, em todas as ocasiões, se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais.
sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem queixar. Pensa primeiro nos outros, antes de pensar em si mesmo. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Não faz distinção de raças ou crenças, pois vê todos os homens como seus irmãos. A gente vai terminar o ensinamento dessa passagem aqui. A gente vai ver, por isso que a gente fala, né, que nada é por acaso, né, que as mensagens têm muito a ver com a lição que a gente vai estudar. E a gente vai ver que a gente vai falar muito sobre isso. Quando Jesus pede para que a gente seja perfeito, pode parecer estranho para nós, como Jesus pede para que a gente seja perfeito, ele sabendo da nossa imperfeição, saber quanto nós ainda somos imperfeitos, o quanto nós ainda temos para aprender, né? Jesus aqui, ele é um ensinamento muito grande para nós, porque em uma outra passagem, quando uma pessoa chegou para ele e disse que ele era bom, ele falou, não, eu não sou bom, bom é Deus, né? Então, é curioso que Jesus, ele poderia se dar esse exemplo de perfeição, mas não, ele colocou Deus como o exemplo de perfeição, como guia a ser seguido, né? E a gente sabe que jamais a criatura vai se igualar ao Criador. Mas aqui o que Jesus aqui ele quer dizer, quando ele fala para a gente ser perfeito, na verdade, é ser perfeito naquilo que nós nos comprometemos a fazer. Aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo? Dar o nosso melhor. Mesmo que o nosso melhor ainda esteja longe da perfeição. Mas a gente já consegue fazer diferente. É isso que Jesus pede, né? Quando a gente lê essa passagem do homem de bem, a gente fala, nossa, como eu estou longe de fazer todas essas coisas. E realmente nós estamos. Mas aqui é colocado como um guia para nós, para que aos poucos a gente comece a tomar essas atitudes que a gente acabou de ler aqui, né? Para que aos poucos a gente se torne esse homem, essa mulher de bem, né? A gente não vai ser anjo nessa vida, não é na próxima e nem na próxima. A gente vai fazendo aos poucos isso. Então, o que Jesus aqui pede para que a gente faça, porque a gente já tem condição de fazer agora, é fazer diferente, é pagar o mal com o bem, é ter uma atitude positiva frente a algo negativo, né? De repente a gente se sente sem fé, trazer aquela esperança para aquela situação, se de repente todos enxergam uma situação ruim, a gente enxergar algo de bom naquilo, é ter essas pequenas atitudes, né? Perfeito a gente ainda não vai ser, ainda não é da nossa índole, a gente ainda tem muito a caminhar para alcançar essa perfeição. Mas aqui Jesus, com essa passagem, ele fala para a gente fazer aos poucos diferente, né? Ter essa atitude proativa, procurar sempre colocar o bem na nossa frente e tê-lo como guia, para que a gente possa, aos poucos, ir cumprindo todos esses, digamos assim, esses mandamentos, né? Isso que foi dito para nós que o homem de bem um dia faz. Então, aos poucos, a gente vai conseguir alcançar isso, né? Como a gente fala, sempre seguir Jesus é como se a gente tomasse um remédio em dose homeopática, de pouquinho em pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tendo essas atitudes positivas, a gente começa a praticar o bem, às vezes, sem perceber, né? E quando a gente consegue fazer isso já sem perceber, isso já é um bom sinal que algo que isso já está fazendo parte da gente, do nosso dia a dia. Às vezes a gente está fazendo caridade, por exemplo, e nem passa pela nossa cabeça que a gente está fazendo caridade. Então, isso já é bom. Isso quer dizer que é algo que está fazendo parte de nós. Então, quando Jesus fala sobre ser perfeito, é dar o nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance, mesmo que hoje seja pouquinho, mesmo que a minha paciência hoje ela seja desse tamanho, mas eu desenvolvendo ela e trabalhando essa paciência, usando essa paciência para o bem meu e para o bem do próximo, isso já indica que aos poucos eu vou crescendo nisso, eu vou me tornando uma pessoa melhor e a gente vai conseguindo sim cumprir da melhor maneira possível essa missão, aquilo que nós a gente teve como compromisso na espiritualidade antes de reencarnar, que a gente possa dar o nosso melhor aqui, do nosso aprendizado, da nossa evolução, para a gente se tornar finalmente um espírito evoluído. A gente vai chegar lá, tudo no tempo certo. Então, entrando agora na nossa aula, como a gente conversou, a gente vai falar sobre a aula 7,
que fala sobre o estado que se encontram os espíritos encarnados e desencarnados. Mais uma vez, como a gente fala, aqui na descrição do vídeo estão as perguntas, né, que servem de ajuda para que a gente possa fixar da melhor maneira possível os assuntos, né, os temas mais importantes. E também, na descrição do vídeo, tem um WhatsApp, para quem tiver alguma dúvida, poder mandar a sua pergunta, que na medida possível a gente vai estar respondendo. E também para quem não tem a apostila física, e queira acompanhar pelo Google Sala de Aula, é só pedir que, pelo WhatsApp, que não vai ser mandado o link para que a pessoa possa acompanhar a aula e tenha a apostila pelo Google Sala de Aula. E também, quem quiser, essa apostila também está disponível na nossa casa. Quem tem a apostila física, a nossa aula começa na página 28. E a gente começa a falar sobre a lei de causa e efeito. Aqui na nossa apostila fala que o nosso presente foi constituído pelo nosso passado, assim como o nosso futuro está sendo forjado pelo nosso presente. Somos hoje o resultado das inúmeras reencarnações que tivemos no passado, nas quais, através de várias personalidades que vivemos, foi constituída a nossa individualidade e os demais elementos a ela inerentes. A cada um será dado de acordo com as suas obras, nos afirmou o Mestre Jesus. E por decorrência, sabemos que recebemos o efeito de tudo que demos de causa, quer seja o bem, quer seja o mal. São conhecidos no meio espírita os dizeres: a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Somos responsáveis dessa forma por tudo que fazemos e por tudo que fizemos. De maneira geral, a lei de causa e efeito condiciona o agressor a sofrer as mesmas dores e os mesmos sofrimentos, as mesmas ilusões que causou ao agredido. Quando nós entramos aqui nessa parte, nesse parágrafo é justamente a resposta da nossa pergunta. A nossa pergunta, a primeira pergunta da nossa aula fala: o que é determinado pela lei de causa e efeito? E justamente está aqui. De maneira geral, a lei de causa e efeito condiciona o agressor a sofrer as mesmas dores e os mesmos sofrimentos e as mesmas lesões que causou ao agredido. Complementando a resposta, aqui mais embaixo fala: não há necessidade que o agressor sofra a agressão pelo agredido, somente a necessidade de ele sofrer o mesmo mal que causou aos seus semelhantes, experimentando no corpo carnal ou no corpo perispiritual os mesmos sofrimentos e as mesmas dores que ele impôs. A gente conversou um pouco sobre isso na aula 3, na terceira aula, onde a gente fala que hoje nós somos a nossa melhor versão da nossa verdadeira essência, do meu eu espiritual. Hoje eu estou Marcelo, né? Então, eu como Marcelo, eu como esse espírito eterno que sou, eu sou a minha melhor versão. Não existia um outro Marcelo ou uma outra pessoa melhor no passado. Eu sou minha melhor versão. Isso às vezes nos assusta. Quando a gente olha para os nossos defeitos, né? A gente fala, nossa, hoje eu sou o melhor espírito que eu poderia ser, né? Mesmo com todos os defeitos que ainda tenho. Isso é uma verdade. E a gente aprendeu isso, que é devido à lei do progresso. Então, não tem como a gente ter sido uma pessoa melhor no passado. Hoje a gente é a nossa melhor versão. O que pode acontecer é que de nós, por algum motivo, sermos do mesmo jeito que nós éramos. Mas a gente não foi melhor no passado. E eu, como esse ser espiritual, eu, como esse ser eterno, sou o resultado de todas as experiências, as vivências, os aprendizados que eu fiz no passado. Até quando eu chegar no futuro, quando eu ser aquele espírito evoluído, aquele espírito de luz, ele é o resultado de todas as experiências, de todo esse caminho que eu percorri, inclusive de agora. Eu amanhã vou ser justamente aquilo que eu estou plantando hoje. E é isso que a gente vai falar muito na aula de hoje. Porque quando ele fala sobre a causa e efeito, aqui ele fala que nós, durante essa caminhada, né, de espíritos eternos que somos, quando a gente reencarna principalmente, a gente muitas vezes transgride as leis de Deus. A gente causa sofrimento a pessoas próximas, ao próximo, devido, na maioria das vezes, ao nosso egoísmo, ao nosso egoísmo e o nosso orgulho, né, que são as
duas principais chagas que a gente fala, que o Espiritismo fala, da humanidade. Então, só que quando a gente faz isso, a gente, digamos assim, a gente quebra uma ordem natural das coisas, né? Então, como a gente quebra essa ordem natural, a gente, digamos assim, prefere pegar um atalho para a gente conseguir aquilo que a gente quer, sem se importar se isso magoa ou não o próximo, a gente vai ter que responder por isso. Porque a gente transgrediu uma lei de Deus, a gente transgrediu uma ordem natural das coisas. A gente vai ver, né, nessa lição que, assim, a natureza, nas leis de Deus, nada dá salto. Tudo obedece a um espírito de sequência. É um pouco como a construção de um prédio. A nossa irmã Dona Maria, que ela foi dirigente da nossa casa por muito tempo, do trabalho da sexta tarde, ela falava muito, ela dava muito esse exemplo. Ela falava que para a espiritualidade, para aquilo que a gente quer, para a gente alcançar aquilo que a gente quer, é um pouco como a construção de um prédio. O prédio ele não é construído de um dia para o outro, por mais que hoje, através da tecnologia, nos passe essa impressão. Mas o terreno é limpo, o terreno é nivelado, são construídas pilastras para que esse prédio se sustente, e aí vai, tijolinho em tijolinho, esse prédio vai tomando a sua forma. E assim com as leis de Deus também. É assim na nossa vida. Para aquilo chegar na nossa mão, ela precisa de um certo preparo, precisa de um certo tempo, e às vezes a gente não quer esperar esse tempo, às vezes a gente sempre quer as coisas como? Para ontem, né? A nossa ansiedade às vezes fala muito mais alto. E aí a gente faz as coisas sem se importar com o próximo, se isso vai machucá-lo, se isso vai ferir, o que vale sempre é o meu interesse. E aí a gente quebra essa harmonia, a gente transgride essas leis de Deus. E aqui o que a gente vai ver, aí essa lei de causa e efeito fala, é que a gente tem que, digamos assim, reparar isso de algum jeito. E para a gente reparar, para a gente aprender, a gente tem que passar por aquilo que a gente fez o outro sofrer. Por castigo, porque Deus castiga? Não, Deus não castiga, Deus é amor. É importante a gente perceber que a dor, né, que o sofrimento, os problemas, eles não têm esse caráter punitivo, né? Eles têm um caráter educativo. É para a gente aprender que a gente não deve fazer isso. Que se a gente fizer, né, para a gente aprender e sentir aquilo que o outro sentiu, para que numa próxima oportunidade, quando a gente passar por uma situação parecida, a gente já tenha o discernimento e consiga fazer de um jeito diferente, sem prejudicar o próximo e continue buscando aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou indo atrás. Então, a lei de causa e efeito fala muito sobre isso. Se a gente fosse algo matemático, eu passo por aquilo que eu fiz o outro passar. Mas a gente vai ver durante a aula, e a gente vai ver que nas leis de Deus, e a gente já falou nas outras aulas passadas, na aula 2, na aula 3, por exemplo, que tudo tem como base o amor de Deus. Então, é o amor de Deus que rege o universo. Então, muitas vezes, dependendo das nossas ações, digamos assim, esse concerto que a gente faz é feito de uma forma mais branda. Mas a gente vai conversar sobre isso mais na frente. E aí, agora a gente vai falar, dando continuidade, a gente vai falar sobre a justiça divina. E aqui na nossa apostila, continuando para quem tem a apostila na página 28, fala: a natureza obedece a uma ordem natural, pré-estabelecida pelas leis naturais ou leis de Deus. Deus se faz presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, onipresença, através de sua energia criadora e de suas leis sábias, perfeitas e imutáveis. Não conhecemos integralmente todas suas leis. Com o tempo, à medida que fomos evoluindo, nos irão sendo reveladas novas leis, condizentes com a compreensão e entendimento que apresentarmos. As leis físicas, materiais, são algumas leis que explicam alguns fenômenos materiais. Quanto aos demais fatos que ocorrem, ainda não explicados pela ciência e classificados como fenômenos paranormais ou sobrenaturais, serão com o tempo desvendadas as suas causas e condições para sua ocorrência. Passarão a existir para nós novas leis físicas, materiais que o explicarão. Sendo natural tanto o universo físico como o universo extrafísico, todos os fenômenos naturais todos os fenômenos são naturais, somente não conhecemos, por enquanto, as leis do nosso Criador, que regem todos os fenômenos naturais, tanto os de mundo material como os do mundo espiritual. Aqui essa parte da apostila fala um pouco sobre
o que às vezes hoje a gente não compreende, principalmente quando a gente fala sobre lei de Deus e às vezes até sobre a ciência mesmo, né? É um pouco quando Jesus veio e esteve entre nós, ele não poderia, ele não tinha como falar abertamente para as pessoas, principalmente sobre as coisas espirituais, porque nós ainda não estávamos preparados. A gente estava num estado de inteligência para as coisas espirituais ainda muito rudimentar. Então Jesus ele não falava assim abertamente. Por exemplo, Jesus ele nunca usou a palavra reencarnação. Ele dava exemplos, ele contava histórias, ele usava do cotidiano ali das pessoas da época para falar sobre as coisas espirituais. Mas muitas coisas ele não disse claramente, ele não disse abertamente, porque nós não estávamos preparados. Do mesmo jeito acontece hoje. Muitas coisas, principalmente as leis, referente às leis de Deus, principalmente a sua sabedoria, né, a sua justiça, para nós ainda a gente não consegue compreender. Lembra aquela história que a gente fala que Deus escreve certo por linhas tortas? Na verdade, não tem nada de torto no que Deus escreve. Torto é porque a nossa compreensão ainda é torta. A gente não consegue ter um mínimo, digamos assim, de discernimento sobre o que é a justiça de Deus do ponto de vista dele. A gente ainda é muito pequeno para isso, a gente não tem essa compreensão. E é assim com as leis de Deus, e assim com alguns fenômenos que a gente chama de paranormal aqui na Terra, que a gente não consegue compreender. Com o tempo, a ciência ela vai comprovar tudo aquilo que o Espiritismo já fala para nós sobre o desencarne, sobre o espírito. Até a ciência fala algumas coisas, mas ela usa ainda palavras que, digamos assim, ainda que para o espiritismo é muito ainda diferente. Mas a gente vai perceber que vai chegar o dia que a ciência e o espiritismo eles vão falar a mesma língua, eles vão estar totalmente ligados, através de quanto mais nós fomos avançando na nossa compreensão, na nossa melhora, a gente vai compreender melhor tudo isso. E o que é estranho para a gente, o que a gente não entende, mas na frente, conforme a nossa compreensão vai melhorando, vai ser perfeitamente normal. E tudo vai ser comprovado. A gente está caminhando para isso. A gente vê muito isso já na ciência. E cada vez mais a gente vai ver e as coisas vão ficar mais claras. Continuando, aqui na nossa apostila, ainda estamos na página 28, aqui fala: existem, portanto, leis naturais que regem a criação de Deus. Quando ocorre uma transgressão à ordem natural ou agressão às leis de Deus, tem uma violência que gerará o correspondente efeito. A agressão à ordem natural gera uma perturbação na ordem natural e é da lei o que o agressor deve reparar a perturbação que provocou, estabelecendo o equilíbrio e a harmonia. Não importa o tempo necessário para a reparação, já que o tempo é conceito relativo face à eternidade. Aquilo que nós comentamos um pouco anteriormente. Tudo que nós fazemos provoca como a lei fala, toda ação provoca uma reação. Então, tudo que nós fazemos, tanto de bem como de mal, tem um resultado. É como a gente fala, né, também popularmente, tudo aquilo que eu planto, eu colho. Então, isso é lei natural, isso é lei de Deus. Então, tudo aquilo que eu faço, seja de bom, seja de ruim, eu vou responder. E o que a nossa apostila fala, e a gente vai ver muito nessa lição, é para a gente prestar atenção principalmente nas coisas ruins que às vezes nós fazemos, no prejuízo que a gente leva às outras pessoas. A gente vai ter que responder por isso. A gente vai ter que consertar isso de algum jeito. Então, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais na frente. E agora a gente vai entrar na resposta, né, da pergunta 2. A pergunta 2, ela fala como são os princípios da justiça divina. E aqui está muito claro, está bem, digamos assim, colocado bem didaticamente. A justiça divina está fundamentada nos seguintes princípios. Primeiro, há uma ordem natural que deve ser mantida. 2. Qualquer agressão à ordem natural causa uma perturbação na ordem natural. E a terceira, o agressor deve reparar a perturbação, estabelecendo o equilíbrio e a harmonia. A justiça divina existe para manter a ordem natural e é acionada quando existe uma agressão a essa ordem. Então, aqui eu estou selecionando para deixar mais assim destacado a resposta da nossa pergunta 2.
E aqui é bem claro que a nossa apostila fala. A justiça divina existe para manter a ordem natural e é acionada quando existe uma agressão a essa ordem. Então, toda vez que nós cometemos algo que agride essa, digamos, essa rota natural que as coisas têm para acontecer, a gente, de algum jeito, além de consertar isso, a gente vai responder por isso. Isso é lei de Deus. Nada passa batido às leis de Deus, aos seus olhos, à sua presença. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção, principalmente nas coisas que nós fazemos. O que estamos plantando agora? Quais são as nossas ações? Quais são os nossos pensamentos? O que nós estamos buscando para nós? É algo de bom? É algo que vai fazer bem para a gente, para as pessoas à nossa volta? Ou eu estou buscando algo que eu quero somente porque eu quero? Ou eu estou buscando algo porque o meu vizinho tem? Ou eu estou fazendo isso só para eu poder mostrar ou ter uma posição de destaque em frente às outras pessoas? O que é que eu estou buscando para mim? O que é que eu estou plantando hoje? É algo para a gente refletir, é algo para a gente pensar muito, porque o que eu estou fazendo, aquilo que eu estou plantando, todas as minhas ações, eu vou ter a resposta disso lá na frente, né? Eu vou colher isso. Como a gente popularmente fala, não tem como a gente plantar a laranja e colher maçã. Tudo que eu faço hoje, do mesmo jeito que eu fizer, eu vou plantar amanhã. Então, é algo para a gente refletir. O que a justiça divina fala e a lei de causa e efeito nos explica é isso, que dependendo daquilo que eu fizer, seja bem ou seja mal, eu vou responder por isso, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Agora mudando um pouquinho de assunto, na verdade continuando, né, entrando mais a fundo no assunto, a gente vai falar sobre os mecanismos da justiça divina. E nesse parágrafo, já no próximo parágrafo, a gente vai falar sobre a resposta da nossa pergunta 3. A pergunta 3 nossa, ela fala sobre, ela pergunta quando são acionados os mecanismos da justiça divina. E a resposta ela já está aqui no primeiro parágrafo. Portanto, os mecanismos da justiça divina são acionados quando ela é movimentada, devido a uma agressão à ordem natural. Para o ressarcimento ou reparação da perturbação causada, é necessário verificar o grau de responsabilidade do agressor. Esse grau é determinado pelo estado de consciência e estágio de conhecimento do espírito agressor. Complementando aqui essa resposta, a nossa apostila fala no próximo parágrafo. Para quem tem a apostila física, estamos já na página 29. Como regra, o espírito em estado de inconsciência tem a responsabilidade minimizada. E para o espírito de estado de consciência, a responsabilidade é integral. Quando ele não tem conhecimento, caso dos espíritos novos, não é punido, sua punição é menos severa. E quando tem espíritos de mediana evolução em diante é punido rigorosamente. Então é preciso entender que esses mecanismos da justiça divina, como a nossa apostila fala, são acionados quando nós quebramos a ordem natural das coisas, quando nós fazemos algo que causa um certo prejuízo às leis de Deus e ao próximo. O que acontece é que a forma que eu vou responder isso perante as leis de Deus é feita de acordo com o grau de entendimento, de consciência e discernimento que eu tenho. Como a nossa apostila fala, e a gente conversou um pouco sobre isso na aula 3, os espíritos, por exemplo, os espíritos novos, são espíritos que estão tendo as suas primeiras encarnações. Então, são espíritos que eles estão, assim, o seu instinto é o que move eles. Então, a sua culpa, quando eles quebram, quando eles fazem algo que prejudica o próximo, é abrandado de certa forma, porque eles ainda não têm a consciência do que é bem e do que é mal, eles não têm desse discernimento, eles estão ainda aprendendo, são espíritos que seguem o seu instinto, principalmente o instinto de sobrevivência, então eles não têm esse parâmetro do que é bem e do que é mal ainda, então quando eles fazem algo assim, de certa forma isso é abrandado. Agora, é diferente dos espíritos de mediana evolução e dos espíritos velhos. Esse sim já tem consciência do que é bem e do que é mal. Então, a nossa, digamos assim, o que vamos responder perante as leis de Deus é proporcional com o grau de compreensão que eu tenho. Então, eu, como um espírito de mediana evolução, um espírito velho, eu tenho perfeita
consciência do que é bom e do que é ruim. A gente, no fundo, a gente sabe. Quando a gente faz algo de bom, que a gente faz algo assim, que a gente deu o nosso melhor, a gente fica em paz conosco mesmo. A gente sabe que a gente deu o nosso melhor, a gente sabe que a gente fez bem. Quando a gente ajudou o próximo, quando a gente fez algo de bom, a gente sabe. Do mesmo jeito que, quando a gente faz algo de ruim, toca algo na nossa cabeça. A gente tem algo toca em nós e a gente fica pensando, poxa, eu não devia ter feito isso. Ou fala assim, nossa, o que eu fiz, eu falei tal coisa para aquela pessoa, não deveria ter falado aquilo. No fundo, a gente sabe. É que às vezes a gente, por algum motivo ou outro, a gente não dá ouvidos a isso. Mas a gente sabe. E por saber, a gente vai responder. E a resposta, aquilo que nós vamos responder, vai ser de acordo com aquilo que nós fizemos. Se nós prejudicamos muito uma pessoa, a gente tem que responder por isso, para que, numa próxima oportunidade, a gente tenha condição de fazer diferente, de tomar uma outra atitude, de tomar uma outra decisão. Continuando, nesse próximo capítulo, a gente vai entrar na resposta da nossa pergunta 4. A pergunta 4 fala, explique a lei da compensação. Vamos lá, daquilo que até nós conversamos no começo da nossa aula no Evangelho. Ao causarmos o mal a um semelhante, agredimos a lei natural, provocando uma perturbação na ordem natural, uma perturbação no semelhante. Devido ao fato de agredirmos a lei natural, ficamos sujeitos à lei de causa e efeito, ou lei de talião, ou seja, para tal crime, tal castigo. Todavia, Deus, ao ordenar, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, criou a lei da compensação. Para a lei da compensação, podemos pagar o mal com o bem. Então, eu vou grifar toda essa parte, porque aqui é a resposta da nossa pergunta 4, né? A resposta da nossa pergunta 4, sobre o que é a lei da compensação, é justamente isso, pagar o mal com o bem. Porque o que acontece quando na nossa lição que caiu para nós, do capítulo 17, sejam perfeitos, fala, o que Jesus quis dizer? O que acontece é que em nós ainda temos muito forte aquela coisa da lei de Moisés, aquela coisa do olho por olho e dente por dente. Então, quando nós sofremos algum prejuízo, ou acontece alguma coisa de ruim com nós, a nossa primeira tendência sempre qual é? A gente responder na mesma moeda. Se nós fomos traídos, o nosso primeiro instinto é também trair. Se a gente é enganado, a gente começa numa próxima oportunidade a não querer ter compromisso com a verdade. Se alguém joga uma pedra na gente, a gente vai e joga a pedra de volta. Se a gente diz uma palavra ríspida para nós, do mesmo jeito nós respondemos de uma forma ríspida. Isso é um instinto que ainda é em nós. Mas aí, o que a nossa lição, o que a nossa aula, o que fala para a gente no dia de hoje? Que nós temos condição de fazer diferente, a gente conseguir responder todo esse mal com bem. Se alguém jogar uma pedra na gente, se a gente não conseguir pegar uma flor e entregar uma flor de volta para essa pessoa, que a gente pegue a pedra e coloque ela no bolso. Se a gente recebeu uma palavra ríspida, se a gente não tem condição de devolver uma palavra amorosa, então que a gente se cale, que a gente não entre na mesma sintonia da pessoa que está nos agredindo. Porque nas leis de Deus, a gente vai ter que responder por isso. Eu dou um pouco o exemplo quando a gente fala que quando a gente é criança, que a gente sempre, quando a gente brigava com uma outra criança, a gente falava, foi ele que começou. Nas leis de Deus, isso não existe. A gente responde de acordo com as nossas ações. Lembra aquela outra passagem que Jesus fala sobre dar a outra face? Quem te agredir na face direita também lhe dê, ou vice-versa? O que Jesus ali está querendo dizer? Ele está condenando a nossa defesa? Não. Mas ali, com outras palavras, ele está fazendo com que a gente reflita e está nos dizendo, entre você agredir uma pessoa e ser agredido, prefira ser agredido. Antes de você enganar uma pessoa ou ser enganado, prefira ser enganado. Por quê? Porque você vai responder por isso.
Se você enganar, se você trair, se você mentir, se você agredir, você vai responder por isso, da mesma forma. E isso não vai nos tornar diferente das pessoas que estão fazendo isso com nós. Estamos tendo as mesmas atitudes que ela está tendo. É como Jesus nos pergunta: o que a gente está fazendo de melhor? Estamos continuando estamos sendo do mesmo jeito. Então, esse pagar o mal com o bem, o que Jesus pede, é para que a gente amenize essa, digamos assim, essa resposta que a gente tem que dar das leis de Deus sobre as nossas ações. Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai nos melhorando, porque a gente não vai entrando nessa sintonia da pessoa. A gente vai aprendendo a praticar o bem em todas as situações, em todas as circunstâncias. É fácil? Não, não é fácil. A nossa primeira tendência é dar na mesma moeda. Mas quando eu reflito sobre isso, quando eu tenho aquele segundo que eu falo, que antes de eu jogar a pedra, eu penso: será que isso é certo? Será que isso vai adiantar? Isso vai resolver o meu problema? Se eu fui traído e vou trair, acabou o problema? Resolveu o problema? Não. Ela vai ter que resolver, por ela vai ter que resolver isso perante as leis de Deus, e eu também vou ter que resolver. Não importa quem começou primeiro. Então é assim que a gente faz, é assim na espiritualidade. Porque muitos espíritos, quando de repente tem algum problema conosco, que nos perseguem quando eles estão desencarnados, quando a gente tem a oportunidade de falar com eles, por exemplo, na nossa casa, a gente explica. A gente não pede o perdão, mas a gente pede para que ele reflita sobre aquela situação. Porque se ele continuar causando aquele mal, querendo se vingar por conta própria, com suas próprias mãos, ele vai ter que responder por isso lá na frente. E a resposta não vai ser boa, vai ser muito mais sofrida. Então, o que ele quer? O que é melhor para ele? E graças a Deus, na maioria das vezes, esses espíritos acabam tomando uma outra decisão e acabam se dando uma oportunidade de continuar a vida deles na espiritualidade. Então, um pouco sobre isso. A gente tem que fazer essa reflexão. Qualquer ação, qualquer coisa que a gente for fazer, principalmente em relação ao próximo, é refletir como isso vai chegar até ele, né? Como Jesus nos ensina, queira para o próximo aquilo que você quer para você. Antes, quando você vai conversar, ou às vezes você tem um acerto de contas, você precisa fazer alguma coisa com o próximo, pense: quando eu vou falar com ele, o jeito que eu vou falar, a atitude que eu vou tomar, se fosse comigo, eu gostaria que eu fizesse desse jeito? Isso nos guia, isso nos ajuda, principalmente no se lidar com o próximo. E assim, as rusgas, os desentendimentos, né, eles tendem a diminuir, a gente consegue lidar com isso de um jeito menos sofrido, menos doloroso. Então é algo que só a vivência, só a experiência e o que nós estamos fazendo, de estarmos estudando, de estarmos abertos a receber esses ensinamentos, nos ajudam a começar a tomar melhores decisões, melhores escolhas frente a essas situações. Continuando, aqui na nossa apostila fala: praticando o mal com o bem e a caridade, podemos quitar os nossos compromissos, nossos débitos perante a justiça divina. Assim, se ferimos 10 pessoas, mas cuidarmos de 10 outras, compensamos o mal praticado. Aquilo que a gente está conversando e aquilo, de tomar uma atitude diferente, né? E também lembrar, não é porque, de repente, eu fui assassinado, que eu matei alguma pessoa, que na próxima encarnação eu vou ser assassinado. Vai depender muito da minha conduta, daquilo que eu estou fazendo. Se, de repente, nessa encarnação eu estiver praticando mais esse ensinamento de Jesus, de estar fazendo mais o bem, de estar mais equilibrado, de poder estar mais próximo das leis de Deus, essa resposta que eu tenho que dar às leis de Deus, de certa forma, ela é amenizada. Talvez eu não seja assassinado, talvez eu tenha apenas um ferimento. Vai depender muito de como eu estou conduzindo a minha encarnação. Continuando, agora a gente vai entrar na lei, a gente vai entrar na resposta da pergunta 5. A quitação da lei divina resolve o compromisso com o semelhante? Explique. Agora vamos lá. A resposta está aqui nesse nosso próximo parágrafo. Continuamos para quem tem a apostila física na página 29. Entretanto, a quitação com a lei divina não quita o compromisso com o nosso semelhante. Causando o mal semelhante, criamos uma relação afetiva que somente poderá ser rompido pelo perdão ou pela reencarnação. Aqui no próximo parágrafo, ele continua explicando essa situação. Se somos perdoados, passaremos por uma reencarnação em que experimentaremos sofrimentos menores para a depuração do nosso espírito.
Se não fomos perdoados, viveremos uma reencarnação durante a qual seremos colocados face a face a agressores e agredidos, para nos reajustarmos através do amor. Haverá, pois, entre os futuros reencarnantes uma relação afetiva de amor através da relação consanguínea ou esponcialícia. Então, o que a gente está vendo aqui nessa parte que a gente fala sobre como que a gente pode, como que a gente acerta esse compromisso com o semelhante, a gente vê que a família é o grande laço e a grande oportunidade que a gente tem para a gente justamente ter a oportunidade de nos acertarmos com essa pessoa. Porque o que acontece? Quando a gente é perdoado, né, quando a gente fez esse mal, uma coisa é simples. A gente causou o mal, a gente tem que acertar isso perante as leis de Deus e perante com o próximo. Às vezes a gente acerta com as leis de Deus, mas o próximo não nos perdoa. Então são casos diferentes, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quando a gente faz algo de bom e procura que a gente é perdoado pelo próximo, quando a gente reencarna, a gente tem um convívio com essa pessoa de um jeito melhor. A gente faz o acerto com essa pessoa de um jeito menos sofrido, né? E, geralmente, esses acertos, e como a nossa apostila está falando, se dá por meio da família. Como foi falado, a família é a grande oportunidade, é o grande núcleo onde a gente consegue fazer esses acertos. Porque na família a gente vê as ligações que são puramente por amor, por sintonia, e as ligações que às vezes a gente fica se perguntando, por que eu tenho esse pai ou essa mãe? Por que eu tenho esse irmão? Porque são pessoas totalmente diferentes da gente. E nós estamos juntos justamente com essa oportunidade de fazermos esse acerto. Porque muitas vezes houve esse prejuízo de um para com o outro, de um pai para com um filho, de uma mãe para com um filho, vice-versa, de um irmão para com o outro irmão, e assim sucessivamente. Então, dentro da família, a gente vamos dizer assim, obrigado, pelo menos por um tempo, a conviver junto. É lógico que acontece que, devido ao nosso livre-arbítrio, às vezes há essa quebra, há essa separação. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem justamente a oportunidade, é o tempo necessário, quando a gente convive ali junto, para a gente fazer esse acerto. Se a pessoa nos perdoou, esse acerto é feito de um jeito, digamos assim, mais leve, não há tanto atrito. Agora, se essa pessoa não nos perdoou, aí é mais complicado, porque a gente vai ter que lidar com isso e às vezes a gente lida com situações muito difíceis, às vezes com a negação da pessoa, às vezes com o subjugamento da pessoa. A gente vê muito isso, a gente não entende de onde vem, mas por que tal pessoa me subjuga tanto, por que tal pessoa não me dá valor, por que tal pessoa não me trata bem? E, geralmente são pessoas que a gente até ama, ou às vezes a gente tem aquela ligação com a pessoa. Aqui está a explicação. Muitas vezes é justamente devido a isso. Nós a prejudicamos de um jeito, de alguma forma, e ela não nos perdoou. Então, estamos aqui para, com as nossas ações, com o nosso comportamento, buscar esse acerto perante as leis de Deus e esse acerto perante com ela, que ela nos perdoe de tudo que nós fizemos de errado. É difícil? E às vezes leva várias reencarnações para nós fazermos isso. Mas, conforme a gente vai, digamos assim, tendo conhecimento disso, a gente começa a lidar um pouco melhor. Então, é isso que nós estamos buscando. Como Jesus falou, conheça a verdade, te libertará. Quando a gente sabe do porquê, de tudo que isso acontece, por que há essas diferenças, a gente consegue trabalhar de um jeito melhor. E assim a gente vai, tanto pagando os nossos erros com o próximo e também perante as leis de Deus. Continuando para terminar essa parte, aqui a gente fala: assim, para repararmos o mal que fizermos, podemos optar pela lei da compensação praticando o bem, ou ficamos sob o jugo da lei de causa e efeito e experimentamos dores e sofrimento, ou conseguimos o perdão a quem daqueles ofendemos, ou passaremos pela reencarnação para o necessário acerto.
Os mecanismos da justiça divina são inumeráveis, e quanto ao tempo, podem passar milênios para o reajuste de erros e males cometidos. Esses mecanismos nos atingem a qualquer que seja a situação em que nos encontramos, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Então, a gente tem a eternidade para a gente fazer esses acertos. E, geralmente, a gente não consegue fazer esse acerto em apenas uma encarnação. A gente vai fazendo aos poucos. Por isso que, às vezes, as pessoas, a gente se pergunta por que as pessoas entram, né, e saem da nossa vida, e porque a gente, às vezes, lida com problemas tão grandes dentro da nossa família, principalmente, e a resposta é justamente nisso. É justamente esses acertos que a gente precisa fazer. Né? Então, quanto mais a gente sabe disso, mais a gente tem conhecimento, mais a gente consegue lidar melhor com essa situação. Agora a gente vai falar um pouco sobre os encarnados. E aqui na nossa apostila, continuando na página 29, a gente fala: como encarnados, recebemos o corpo carnal como um instrumento para resgatar nossos débitos e compromissos, bem para igualmente evoluirmos. É o acréscimo de misericórdia divina em misericórdia divina, qualquer que seja a situação em que nos acharmos. Aí a gente vai entrar na resposta da pergunta 6. Como os encarnados se ajustam perante as leis divinas? E a resposta está bem justa aqui. As situações criadas à nossa volta se constituem provas e expiações, experiências necessárias e indispensáveis para o reajuste do espírito. Então, aqui está a resposta da nossa pergunta 6. Como a gente tem a oportunidade de estarmos reparando esses nossos erros perante as leis de Deus e perante o nosso próximo que a gente prejudicou? É justamente na reencarnação, onde a gente traz à tona na nossa vida todas as situações que causaram a nossa queda em oportunidades, em vidas passadas, em oportunidades passadas, e a gente tem a justa oportunidade de, dessa vez, estarmos fazendo diferente com as pessoas a quem nós prejudicamos e tendo a oportunidade na nossa vida, perante a lei de Deus, de consertarmos aquilo de errado que nós fizemos. Um dos motivos de estarmos encarnados, como foi dito lá na aula 2, é um pouco isso. Esse é um dos motivos, né? Estamos encarnados justamente para a gente ter a oportunidade de reparar nos nossos erros. Porque lá na espiritualidade, a gente está lidando com as pessoas próximas, as pessoas de quem a gente gosta, então a gente não tem problema nenhum lá. Então é justamente quando a gente reencarna que a gente vai lidar com as pessoas que são diferentes da gente. E geralmente são as pessoas com quem a gente prejudicou. Então é justamente aí que a gente vai, na nossa convivência, com as oportunidades que a vida nos dá, através dos desafios, dos problemas, das tribulações, de tudo que às vezes nós passamos, a gente tem justamente nessas oportunidades que a gente tem o justo remédio para a cura da nossa alma, que é passando de uma melhor maneira possível por essas provas e expiações, a gente se melhorando como filhos de Deus, como espíritos eternos que nós somos. E aí, aqui na nossa apostila, continua, e a gente vai falar um texto muito interessante, uma parte muito interessante, que fala por que às vezes a gente traz algumas, digamos assim, algumas doenças se manifestam no nosso corpo. As doenças congênitas são oriundas de lesões que causamos a ontem, no passado, ou do mau uso do corpo carnal em reencarnações passadas. As doenças contraídas, as dores, os sofrimentos são alertas e chamamentos da espiritualidade para abrandarmos a exclusividade dos interesses materiais e passamos a nos preocupar com as experiências materiais também. É necessário lembrar, como regra geral, que o corpo carnal registra ou reproduz as imperfeições e lesões do corpo perispiritual. Portanto, as lesões permanentes e os distúrbios orgânicos acusam tão somente o desequilíbrio e o desajuste perispiritual. Entretanto, não há que se deduzir que o corpo sadio pressuponha de um corpo perispiritual sadio e benévolo. Pode-se apenas interferir que o corpo perispiritual não denota lesões nessa encarnação. Aqui nós estamos falando um pouco sobre aquilo que a gente conversou lá na aula 2, e esse trecho explica muito por que às vezes acontece dos espíritos que estão reencarnando, eles trazem algumas imperfeições no seu corpo físico. Às vezes problemas mentais, às vezes problemas respiratórios, problemas físicos. Por que isso acontece? Como foi dito, do mesmo jeito que nós prejudicamos outras pessoas de uma forma moral, às vezes com uma agressão, com uma traição, com, sei lá, com mentiras, coisas do tipo, muitas vezes a gente também agride o corpo físico.
tanto da outra pessoa como o nosso. Lembra que quando nós falamos na aula 2 que nós somos espíritos, temos uma forma assim etérea, porém, para reencarnarmos, para termos a oportunidade de lidar com o corpo físico, a gente precisa do perispírito, que é a forma, que é um instrumento, que é o, digamos assim, ele é formado, ele não é tão etéreo quanto o espírito e não tão denso quanto o corpo físico. Ele é o intermediário. Então, o espírito manda a sua vontade para o perispírito, e do perispírito chega no corpo físico, e vice-versa. O corpo físico, ele interage no mundo, registra os sentimentos, registra tudo que está à sua volta, é passado isso ao perispírito, o perispírito chega no espírito. Então, muitas vezes, quando nós agredimos, de certa forma, o nosso corpo físico, às vezes com os vícios, às vezes com, por exemplo, suicídio, coisas assim do tipo, o perispírito ele é agredido. Ele é como uma forma. Se a gente imaginar uma forma que faz um bolo, se ela cai no chão, ela não amassa, é um pouco isso. A gente causa algum certo dano conforme as nossas atitudes ao nosso corpo perispiritual. Então, quando a gente reencarna, ele vem com esse dano que a gente causou. Então, a encarnação também é uma forma de a gente ajustar esse dano que a gente causou a esse corpo perispiritual. Então, de encarnação em encarnação, a gente vai moldando ele, dando, digamos assim, fazendo com que ele novamente se torne sadio. Infelizmente, isso acontece, e a gente vê muito esses casos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, às vezes, e aqui o nosso apostila explica, e é muito interessante, que também não é porque o corpo é sadio, então quer dizer que a gente é perfeito, que a gente não tem problema nenhum. Não. Às vezes o nosso problema é mais de ordem moral. Esse irmão que, de repente, prejudicou o seu perispírito de alguma forma, talvez seu problema seja um pouco de ordem mais natural no momento, devido a algo que ele fez que prejudicou. E a gente traz esse reflexo para a nossa vida, para essa encarnação nossa. Então a gente tem a oportunidade de estarmos aqui consertando, né, esse corpo perispiritual para que nas próximas encarnações ele vá voltando melhor até ele voltar à sua verdadeira forma, e isso tem muito a ver de acordo com a conduta que a gente está tomando na nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E agora, continuando, a gente vai falar um pouco sobre os desencarnados. E aqui, a gente está agora já na última página da nossa apostila, da lição de hoje, que é a página 30 aqui da apostila física, e falando sobre os desencarnados, a nossa apostila começa falando: o corpo carnal abafa as qualidades do espírito e também provoca o esquecimento das encarnações passadas. Isso graças a Deus, né? Porque, como a gente falou, se a gente lembrasse de todas as coisas que a gente fez no passado, provavelmente a gente não ia conseguir viver de um jeito melhor com a culpa que a gente ia carregar, né? Aquilo que a gente conversou, se eu não me engano, na aula 2, que a gente falou, como a gente estaria em paz conosco mesmo se a gente soubesse que a gente prejudicou uma pessoa a quem a gente ama muito, né? Então, enquanto a gente não acertasse isso, a gente não ia ter paz. Só que a gente ia fazer como uma obrigação, e a gente tem que fazer por amor, né? Por isso que na verdade Deus, né, na sua infinita sabedoria, fez com que a gente se esquecesse das coisas do nosso passado momentaneamente pela reencarnação. A pergunta 7 fala: como normalmente chegam os encarnados no mundo espiritual? E aqui fala: passando ao mundo espiritual pelo desencarne, o espírito fica livre do corpo carnal, mas somente em raríssimos casos adquire plena consciência das vidas pretéritas. O normal é ir ao mundo espiritual sofrendo os efeitos da vida que teve na última reencarnação. Como a gente conversa, a gente sempre fala isso, né? Não é porque a pessoa desencarnou que ela vira anjo ou que ela vira demônio. Nós continuamos ser a mesma pessoa que nós éramos. Com as mesmas boas atitudes ou com as mesmas más atitudes, com os mesmos vícios. A gente é o mesmo. A única coisa que a gente não tem mais é o corpo físico. Só que vai haver uma diferença que vai ajudar muito nessa nossa passagem. E a gente vai conversar sobre isso agora no decorrer dessa apostila, e as duas últimas perguntas elas vão esclarecer bem isso. A pergunta 8 e a pergunta 9, elas se complementam.
como é que se encontra o recém-desencarnado que praticou o bem e como é a relação, e com relação à prática do mal, como ele se encontra. E aqui a nossa apostila ela explica. Se houve uma preocupação sadia com os interesses espirituais, praticou o bem e fez caridade, se teve uma vida reta e honesta e aprendeu e seguiu os ensinamentos de Jesus, o espírito entra de posse de maior lembrança, sendo amparado pelos mentores espirituais. Isso é que se ele fez, teve boas atitudes, que seria a resposta da nossa pergunta 8. Aí vamos para 9. Se teve uma vida preocupada com os interesses materiais, ele passa por perturbações e não consegue verificar sua situação. Ou se consegue, tem acesso à última reencarnação. Normalmente, se não fez o mal, não agrediu as leis divinas, o espírito permanece ligado aos parentes e amigos, até ser ajustado por algum benfeitor espiritual, por alguma mediunidade, um médium, ou em algum trabalho prático mediúnico. Pode permanecer durante muitos anos nessa situação. Se fez o mal, sofre perseguições espirituais, poderá ser subjugado por espíritos mais inteligentes que o utilizarão para a prática do mal. Poderá ser encaminhado para os umbrais, para cidades espirituais, dirigido por entidades malévolas. Em qualquer desses lugares, ele passará por intensos sofrimentos e durante um tempo relativamente longo. Esse parágrafo aqui seria a resposta da nossa pergunta 9, né? Como se ele praticou o mal, como ele chegará na espiritualidade. Então, resumindo isso aqui, tem muito a ver com a nossa conduta e com a nossa atitude e aquilo que nós aprendemos sobre o lado espiritual. Se nós praticamos o bem, né, procuramos praticar mais o bem nessa encarnação, procuramos fazer mais caridade, procuramos mais ajudar o próximo e tivemos algum conhecimento sobre a espiritualidade, estudamos de alguma forma, temos algum conhecimento sobre isso, que somos espíritos eternos, que na verdade não morremos, o que morre é o corpo, o espírito ele é um ser eterno. Se a gente tem essa noção, a gente é ajudado no nosso desencarne. Porque quando nós desencarnamos, a gente logo tem essa percepção, a gente percebe que tem algo diferente. E por a gente ter esse conhecimento, a gente consegue pedir ajuda. A gente consegue pedir ajuda para o nosso mentor individual, para a nossa família que está desencarnada. E aí, através das orações, através desse meu conhecimento que eu tenho, eu consigo a ajuda de um jeito melhor. E a espiritualidade pode me amparar de um jeito melhor. Né? Então, a gente conhece muitos casos de irmãos que seguiram mais ou menos esse caminho e logo foram ajudados pela espiritualidade. Logo depois do desencarne, passaram por um tratamento e logo começaram a seguir a sua vida, trabalhar nas colônias e por aí vai. A pessoa que praticou bem e digamos assim, ela seguiu mais ou menos as leis de Deus, assim, porém não tem esse conhecimento da espiritualidade, ela é ajudada, mas essa ajuda demora um pouco mais, justamente porque ela não tem esse conhecimento, então ela não abre para se receber. Então, não abre para receber essa ajuda. Então, que nesses casos, o que geralmente acontece? Mentalmente, a pessoa fica naquele estado onde ela, no último registro ali que ela tem. Então, às vezes, os irmãos que praticaram bem, né, por exemplo, se ele de repente morreu trabalhando, na mente dele ele continua trabalhando. Ou ele estava em casa, ele continua na casa dele, ele continua fazendo as mesmas coisas. E aí, essa ajuda, ele é ajudado, ele é amparado, só que demora mais porque ele não consegue perceber essa diferença. E aí é um caso ou outro, às vezes um parente, através da ajuda de um parente, de orações, coisas assim do tipo, é que ele consegue ser ajudado. Então aí a gente percebe o quanto é importante o nosso conhecimento, o quanto é importante o tempo que a gente despende a estar aqui, ouvindo esse chato aqui falar, né, ouvindo o Silvio, a Andréia, assistindo palestras espíritas, indo na casa quando possível, porque isso nos ajuda, isso é conhecimento para nós. Né? Então, quanto mais a gente conhecer, melhor para nós, porque aí a gente consegue lidar melhor com essa passagem que a gente faz. Agora, se esse espírito pratica o mal, como a gente falou, quando ele desencarna, ele vai continuar praticando o mal. Então, ele vai ficar próximo de quem? Das pessoas que fazem as mesmas coisas que ele. Se ele, de repente, tem inimigos, ele vai lá querer se vingar dos inimigos. Ele vai se deixar levar por esses, digamos assim, esses sentimentos. Só que isso só traz prejuízo a ele, porque, como a gente falou, tudo aquilo que nós fazemos, a gente responde. Então, esse irmão também vai responder por isso.
né? Então, e muitas vezes ele acaba se deixando levar por outros espíritos que, podemos dizer assim, mais inteligentes, ou como estão na espiritualidade há mais tempo, conseguem dominar esses irmãos que acabaram de desencarnar. Por quê? Porque eles prometem, eles utilizam, eles se usam do ponto fraco ali daquela pessoa. Então, se a pessoa, de repente, ela foi uma pessoa muito apegada à riqueza, esse espírito mais inteligente, esse líder, esse chefe, vai usar esse espírito que acabou desencarnando, vai usar esse apego à riqueza, prometendo riqueza para ele, para que esse irmão possa trabalhar para ele, para fazer as coisas que ele deveria estar fazendo. Né? E o espírito se deixa levar, ele acredita nisso, e assim ele vai fazendo. Esses casos são muito mais comuns do que a gente pode imaginar. Lá na nossa casa, a gente se depara muito com isso, com espíritos que estão ali, que às vezes eles chegam ali, né? A gente tem a oportunidade de conversar com eles, e às vezes a gente pergunta para eles, mas irmão, o que você tem a ver com essa história? Essa história entre uma pessoa que está encarnada e o outro que está desencarnado. O que você tem a ver com isso? Aí às vezes ele para pensar e fala, realmente, eu não tenho nada a ver com isso. E realmente é justamente isso que acontece. Ele é enganado, ele é usado. Só que assim, ele se permitiu. Ele se deixou usar devido às suas falhas, devido aos seus vícios, devido ao que ele tem ainda de imperfeição. É assim conosco quando estamos encarnados e assim quando estamos desencarnados também. Por isso que é muito importante a nossa vigilância conosco mesmo, né? Para a gente não se deixar levar, para a gente não deixar, a gente não ser usado por essas pessoas quando a gente desencarnar. E como diz a apostila, a gente fica por tempos, às vezes séculos nessa vida, sabe? E a gente vai perdendo tempo, a gente vai aumentando nossos débitos perante a lei de Deus, a gente no fim não está ganhando nada. Então, o resumo, se a gente pudesse resumir tudo isso que nós acabamos de falar agora, tem muito a ver com conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, né, isso me ajuda muito a lidar com essa minha passagem e continuar o meu trabalho. Porque quando eu desencarnar, tem trabalho na espiritualidade também. E eu vou continuar tendo trabalhos, aprendizados, visando a minha melhora, visando o meu preparo para a próxima encarnação, eu fazer melhor do que eu fiz nessa. E é assim que a gente progride, é assim que a gente se torna pessoas melhores. Não é à toa que, para terminar essa nossa lição, termina com essa frase de Jesus, onde ele diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. É um pouco isso, né? Não tem a ver com o nosso grau intelectual das coisas materiais, mas sim a ver com o nosso grau intelectual das coisas espirituais, do coração, do sentimento. Então é isso. Vamos terminar a nossa aula de hoje. Agradeço muito a paciência e a ajuda de todos vocês, né? Espero não ter feito vocês dormirem muito. Vamos voltar a nos encontrar na aula 9, onde a gente vai falar sobre o passe magnético, uma aula muito interessante, uma aula muito legal. A gente vai estudar um pouco sobre o passe, porque ele é tão importante para nós, né? Então, a gente vai voltar a se encontrar na aula 9, se assim Deus permitir. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores, né, nosso mentor individual, os mentores da nossa casa, responsáveis por esse curso. Agradecer de coração pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos aprendendo tudo isso que aqui nós conversamos, e sejamos realmente gratos por tudo que nós aprendemos no dia de hoje, estamos aprendendo com os cursos da nossa casa. Mais uma vez, se necessário, quem precisar tirar dúvidas, por favor, tire através da seção de perguntas, de comentários, quando esse vídeo for disponibilizado no YouTube, ou através do WhatsApp da nossa casa, mas pergunte, né? Qualquer coisa, não existe pergunta simples ou pergunta idiota, como a gente fala, não existe. Né? A gente está aqui para ajudar, para esclarecer, e é muito importante. Quanto mais interação com vocês, melhor a aula vai ficar. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui, aos mentores, e que os mentores possam estar abençoando todos que estão aqui durante essa aula, que nos escutaram, que possam cuidar de todos, trazendo muita luz, muita paz, muita saúde a nós, às nossas respectivas famílias, e que todos nós possamos nos encontrar,
se Deus assim permitir, na próxima aula, no nome de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e jamais deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vós é teu reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana a todos. E a gente se vê na próxima aula, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.